Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso duplo com o nosso autor Nepo, com o livro A Casa do Eu, um mapa existencial para Sapiens 2.0. Mesmo autor do Civilização 2.0 das Formigas, do episódio anterior. Nepo, por favor, se apresenta aos nossos ouvintes. Primeiro, agradecer, Júlia, a oportunidade de a gente continuar falando aqui dos livros. Eu sou Carlos Nepomuceno, eu sou mestre e doutor em Ciência da Informação, formação jornalista. Trabalhei no primeiro jornal de informática do país. Depois eu trabalhei no primeiro provedor de acesso no país, fui coordenador do Alternex, em 93, 94. A internet ainda era... ninguém conhecia, e depois montei a primeira empresa de consultoria internet do Brasil em 95. E aí, mais de 500 projetos de tudo que você possa imaginar, homepage a metro, aquilo, software a metro, aquilo, tudo. Trabalhei para as maiores empresas do Brasil. Aí depois eu fui convidado para dar aula, pós-graduação. Aí comecei a sair da operação, fui para a conceituação. Aí comecei a escrever livros. Já estou aí com 6 livros publicados. E virei cientista da inovação, que é onde eu me identifico mais agora. Então, eu sou cientista da inovação, criei uma escola que é a Bimodais, e a gente faz uma pesquisa de ponta, que eu acho que existem pesquisas que são pesquisas do operacional, como é que a gente resolve um problema de curto, médio prazo. A nossa pesquisa é uma pesquisa de ponta, de longo prazo, para entender o cenário, construir o ambiente de diálogo, as plataformas, o sistema operacional, vamos colocar assim, o sistema operacional de compreensão do novo cenário e as metodologias para a gente poder lidar com ele. Então aí a ciência da inovação que a gente tem trabalhado, a ciência da inovação tem 3 camadas, e aí eu vou falar do último podcast para o pessoal entender. A primeira camada é a gente fala da inovação civilizacional. Como é que o Sapiens caminha na história? Aí tem o livro Civilização 2.0 que nós falamos no episódio passado. Depois a gente tem a inovação organizacional, que é o livro Administração 3.0, que eu lancei em 2018, e agora a inovação pessoal com 2 livros, o Sapiens 2.0, que é para onde o Sapiens está indo, e agora o livro complementar, que é o Sapiens, é a Casa do Eu, que é como é que nós podemos lidar melhor, com mais qualidade nesse novo cenário, mais descentralizado, mais dinâmico, mais inovador da civilização 2.0. Perfeito. E aí eu vou começar então com a fórmula do livro. A gente tem 2 fórmulas. A primeira fórmula é a fórmula, depois de 20 anos estudando, cheguei nessa síntese. Então o ser humano vai ter uma sociedade mais sustentável, com mais qualidade, se quando a gente aumenta a população, a gente descentraliza a sociedade. Então é S igual a D sobre C. Quanto mais complexidade, mais descentralização a gente tem que ter para ter mais qualidade de vida. Então essa é a fórmula da inovação civilizacional. Aí a gente desce para a inovação pessoal e aí tem uma outra forma. Quando a gente aumenta a descentralização, que é o que a gente está fazendo agora, na civilização 2.0, a gente precisa aumentar o potencialismo para a gente ser mais sustentável. O que é o potencialismo? É a gente assumir, isso aí é um artigo que eu estou escrevendo essa semana e falei muito no podcast, assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Dizer o seguinte: meu irmãozinho, vou falar uma parada pra você. Tu vai morrer, sabia? Você pode inventar que vai ter vida após a morte, blá, blá, blá. Você pode inventar tudo isso, mas que tu vai morrer, tu vai. Se tem vida depois, não sei. Eu não acredito, mas você pode acreditar. Mas tem um período, com certeza, você pode melhorar esse período. Como? Desenvolvendo o seu potencial. Aí quando a pessoa traz, tem um autor que eu não lembro o nome dele, que eu tô usando muito a frase dele, tem que decorar o nome do autor. Que ele diz o seguinte: apesar de eu ser ateu, eu uso essa frase porque eu acho que é uma frase bem emblemática, que é: Deus deu a você talentos, agradeça desenvolvendo. Então o potencialismo é um pouco isso. Tem uma outra frase do Felipe Magro também, que abre o livro, que é muito importante, que diz assim: você é o único você que existirá na história, porque diferente dos outros animais, o ser humano é a espécie em que os membros são mais singulares. Os passarinhos podem ser diferentes, mas são pouco diferentes. Os cachorros podem ser diferentes, mas são pouco diferentes um dos outros. As raças, tem as raças, e aí os membros de cada raça são um pouco diferentes. Agora, os sapiens não. Cada sapiens é muito diferente do outro. Então o que a gente propõe? Vamos aumentar essa singularidade para potencializar
o que cada um tem de diferente. E isso agora passou a ser uma obrigação na nova sociedade. E aí, qual a diferença entre essa singularidade da ciência da inovação, dessa visão da Casa do Eu que busca esse potencialismo, e a do mercado publicitário, por exemplo, que fala seja você mesmo, que utiliza-se muito esse jargão para publicidade e marketing, quase que como uma sociedade do espetáculo. A minha dúvida é essa: como essa singularidade traz esse resultado, ainda que não esteja em tribos, não esteja em categorias separadas, mas como eu posso ser eu, e isso diferente do marketing? Porque o que o marketing faz é: seja você e compra o tênis da Nike. Seja você e compra um Porsche. Porque quem não tem um Porsche não é ninguém. E aí o seja você, e aí eu tenho trabalhado, uma das coisas que a gente tem trabalhado no potencialismo, uma das vertentes do potencialismo é o minimalismo. Quer dizer, para você poder desenvolver o seu potencial, claro, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ser sustentável, mas você pode ter uma vida minimalista. Eu tive um mentorando que disse para mim, né? Eu quero desenvolver o meu potencial, essas coisas e tal, mas quero também ter um veleiro. Aí eu falei: olha, meu irmão, o veleiro vai condicionar você a ter tanto dinheiro que você vai ter que abrir mão de algumas coisas que talvez você não queira. Então, você pode alugar um veleiro de vez em quando, mas não tem um veleiro porque você vai gastar muito dinheiro. Então você tem que criar uma visão minimalista e personalizar aquilo que é bom para você. Você não quer mostrar para os outros. E essa é uma grande diferença da Casa do Eu. A gente trabalha, né, e a gente pode começar a falar dela, a gente trabalha com os 4 andares, né? Terceiro, segundo, primeiro e porão, e cada um tem uma função. E o objetivo é integrar os 4 andares. Quando você integra os 4 andares, a sua vida, ela entra no espiral. E aí você começa a ter mais qualidade de vida, mais saúde física e mais saúde emocional. Porque você equilibra os 4 andares. E aí você pode explicar pra gente um pouquinho sobre esses 4 andares? Vamos lá. O último andar, que é o porão, é onde fica... Quando você leva um susto na rua, isso é porão. Quando você sente dor, isso é porão. Quando você tem vontade de ir ao banheiro, isso é porão. Não é uma coisa que você consegue controlar. Você tem dor de cabeça. Não, eu não quero ter essa dor de cabeça porque eu sou uma pessoa especial, não sei. Meu irmãozinho, dor de cabeça, vai tomar remédio para passar dor de cabeça. Isso é o porão. É o que está mais conectado com o corpo. Está ali te dando, né? Tô com sono, tô com fome, tô com sede. Meu irmão, não tem que discutir, vai resolver o problema. Isso é porão. Aí depois nós temos o primeiro andar, que já é um pouquinho menos porão, porque aí você tem, por exemplo, traumas que não são necessariamente, não é uma dor que você sente. Você, de repente, tem medo de elevador, tem medo de pegar avião. Então ali tem as salas do primeiro andar em que você tem emoções um pouco mais sofisticadas aqui. E aqui tem uma coisa importante, na sala 4, que é a torneira que define como você está se sentindo. Depois a gente fala dela. Aí depois do segundo andar, a gente tem, essa é a mente primária. Lá embaixo é eu não vou nem chamar de mente, é o corpo praticamente, né? Quer dizer, as coisas do corpo você não tem muito controle, tem que atender. Depois você tem a mente primária, que aí você começa a ter um controle maior. Você pode resolver teus traumas, você pode melhorar o seu astral. Tem coisas que você pode fazer. Aí tem um segundo andar, que é a mente secundária. Essa é a mente primária do primeiro andar. A mente secundária é a mente operacional. Bom, eu vou comer leite desnatado porque o meu médico de família mandou tomar leite desnatado. Vou parar de tomar o leite integral. Essa é a mente operacional. Eu vou marcar com a Júlia às 5, porque às 3 eu tenho o Nepocast, vai dar um tempo para a gente organizar, e aí eu falo com a Júlia às 5. Isto é mente secundária. É a mente operacional, que eu vou lidar com as minhas questões de trabalho, as minhas questões de saúde, as questões de moradia, e ali eu vou organizar as relações sexoafetivas e relações afetivas. Tudo isso é segundo andar. O terceiro andar é a mente terciária. E aí na mente terciária é o lugar que eu discuto a minha existência. O que é que eu faço com a minha vida? Para onde eu quero ir? E isso vai guiar, quando a gente tem a mente terciária sendo desenvolvida com projetos, esses projetos guiam a mente secundária, que guiam a mente primária e que se relacionam com aquela mente, né, com o porão. Porque aí, por exemplo, se você é um cara que começa a se estressar no trabalho, você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter estresse. O teu bom TRC, que é a ponta lá que eu falei, né, do primeiro andar,
A última sala é o bom TRC, que é a torneira, que é bom humor, otimismo, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade. Quando você opera bem tudo isso, a torneira do bom TRC aumenta o volume. Aí o que acontece? Você está com bom humor, otimismo, reduz as doenças, reduz o estresse. Se o cara pisa no teu pé no ônibus, tu não vai dar um soco na cara dele, entendeu? Ontem, eu tava na rua, na frente do hortifruti, e aí tava brincando com a moça, falei, poxa, botei a mão na cintura e falei, pô, não tem banana maçã? Como é que eu vou ficar? Cara, tu acredita que passou um cara e me deu uma porrada no meu braço? Eu olhei, se fosse em tempos idos, eu tinha ido corrido atrás do cara, batido no ombro dele, dado um tapa na cara dele, né? Isso é o quê? Falta de resiliência. Eu falei, meu irmão, vai, maluco. Vai ficar empurrando os outros aí na rua, procurando briga. Eu não quero. Isso é bom TRC. Eu vou criar uma situação que ali naquele momento durou 5 minutos, eu esqueci, e se eu fosse dar um tapa na cara dele, aquilo ia reverberar uma semana toda. Imagina eu sair rolando com o cara no meio da rua. Podia ter me machucado. Quer dizer, de uma besteira, eu podia ter atrapalhado minha vida durante 2, 3, 4, 5 semanas. Então isso, para você ter um bom TRC, você tem que tomar uma série de decisões no terceiro andar, no segundo e no primeiro em relação, e aí você melhora a qualidade do porão, porque aí você começa a comer melhor, você começa a ter mais controle, né? Você não vai ter diarreia, você não vai ter determinados problemas, você não vai ter dor de cabeça, você não vai começar a ter dor aqui, dor ali, e aí a tua vida começa a melhorar. Agora, um detalhe, Júlia, a casa do eu poderia ser escrita no passado e ter uma função na sociedade periférica. Só que, com a nova civilização 2.0, com o Sapiens mais responsável, a casa do eu não é uma opção, na minha visão. Ela passa a ser uma obrigação. E seria a casa do eu uma visão holística das coisas? Porque há vários estudos de qual é o seu propósito, muitos coaches falam disso, o que você tem, o seu objetivo de vida. Aí outros falam de alimentação, outros falam de, entendeu? De vários pontos da vida. Eu percebi que nessa casa do eu, lá em cima, nesse filosofal, o que eu quero, o que eu espero da vida, para onde eu vou, me leva um longitudinal, me leva uma jornada da minha vida. O segundo andar, que é esse tático da vida, se eu fosse olhar, seria não um estratégico, lá em cima seria o estratégico, mas seria um tático, olhando por um modelo de projeto, né? Assim, olhando pelo lado mais corporativo. O tático, ele olha vários pontos, desde o social, onde você mora, a sua grana, como é que você ganha dinheiro, como se fosse aquela mandala dos coaches, aquela visão de como é que estão todos os pontos da sua vida, né? Saúde, dinheiro, social, interpessoal, etc. Quando eu desço ali pro porão seria eu vejo como o psicossomático, aquilo que eu não influencio, né? Aquilo que bateu já e já entrou num psicossomático do meu organismo, do estilo de vida que eu tenho, seja piloto automático, etc. E esse primeiro andar é o físico ainda, né? Você tem o primeiro andar como físico e ainda tem o porão, é isso? Eu separei pelo seguinte, o porão é aquela coisa muito imediata. Tá. O primeiro andar, você tem mais controle, é isso que eu falo. Uhum. Então você tem um trauma, então você vai lidar melhor com o trauma, você vai ligar o seu bom TRC, você vai trabalhar com as suas emoções. Então ali você tem um controle maior. Então, quanto mais fundo, menos controle você tem. Quando a gente faz o alinhamento, porque, por exemplo, eu digo assim, vamos lá, pega um amigo meu que está caminhando comigo hoje, o parceiro dele de corretagem, ele é corretor e tem um parceiro. Ele vai no nutricionista, fica 3 semanas e para a dieta dele, a reeducação alimentar. Por quê? Porque é uma reeducação alimentar que não é estrutural. Ele não está pensando o seguinte, se eu comer melhor, eu tenho chance de ver meus netos mais longe. Eu tenho chance de ver o resultado do meu trabalho mais longe. Ele está pensando no curto prazo. Esse bolinho aqui, eu vou comer esse bolinho aqui. Ele pode comer o bolo, mas dentro de uma estrutura, para não subir o peso dele. Mas ele não consegue. Por quê? O terceiro andar, a mente terciária, não está levando a vida dele. Neste ponto, né? Neste quesito. É o sintoma de que ela não está levando. E aí o que acontece? Ele não está projetando para frente os prejuízos que ele vai ter
comendo do jeito que ele come. E o nutricionista não faz isso para conversar com ele. Então eu acho que o nutricionista deveria ter um nutricionismo, né? Os nutricionistas existenciais, que em vez de falar, vamos fazer uma reeducação alimentar, primeiro, vamos fazer uma reeducação existencial. Você quer ver teus netos? Esse trabalho que você está fazendo, você não gostaria de ver o resultado? Você quer ver teus filhos mais velhos? Quer ver como é que as coisas vão acontecer no mundo, né? Vamos trabalhar a mente centenária? Vamos pensar num projeto de mente centenária? Pô, legal, mas para isso eu tenho que fazer mudanças no operacional. Você até fala no livro que comida é remédio, né? Aí, essa é uma polêmica, porque tem gente, eu, por exemplo, repito o meu almoço, o meu jantar. No fim de semana eu faço algumas estrepolias bem pequenas, mas o meu almoço, o meu jantar é igual. Por quê? Porque olha só que interessante. Hoje eu saí para fotografar e fiz um vídeo. Olha, eu entrei numa rua, quando voltei vi o gato. Se eu não voltasse, não tinha visto o gato. 3 fotos lindas do gato. Encontrei um cara, tirei a foto do cachorro dele. Uma foto linda do cachorro dele. Depois fui tomar água na fonte Judite, tinha um cachorro, tirei 2 fotos lindas daquele cachorro. Então, aquilo me alimentou, subiu o meu bom TRC. Quando eu fui almoçar, eu já estava alimentado. Eu já tinha comido bolo, já tinha comido macarrão. Por quê? Porque eu comi as coisas que eu vi na rua. Então, quando o cara diz, Nepô, eu não sei como é que você consegue comer tudo igual. Eu falo, eu só como tudo igual porque eu faço uma porção de coisa muito diferente. Eu saí 5h30 da manhã para fotografar. Você alimentou a sua alma, né? Você diz até no seu último artigo sobre os hobbies. O hobby que é a criatividade que precisa estar sempre, né? Exatamente. Fala um pouco sobre isso. Aí o que acontece? Isso me dá possibilidade de comer tudo sempre igual, que é como se fosse um remédio. Ou seja, na alimentação eu não sou criativo, apesar de toda a criatividade que eu tive para chegar onde eu cheguei. Eu montei um projeto de geladeira, eu tenho um upgrade que eu faço nas minhas coisinhas, coloquei um arroz integral, depois botei a semente de abóbora. Tem melhorias, mas não são mudanças. Eu repeti o que eu como, e eu como uma coisa muito variada, é uma salada muito variada, está fortalecendo a minha mente centenária. Eu não vou colocar na comida o que eu boto na fotografia, porque você vai dizer, Nepô, você tirou foto de um gato, depois de um cachorro, e depois de uma flor, isso não faz bem para a saúde. Não existe isso. Eu não tenho problema de tirar foto do gato, do cachorro, da casa e etc. Qual o problema? Então, eu coloquei a minha criatividade e os meus desejos de variação fora da comida. Eu estou pesando, eu estava 98 há 3 anos, né? Eu tenho uma variação de peso, toda quinta-feira eu me peso, eu tenho uma variação de peso de 88 a 91. Não saio disso há 3 anos. Perfeito. E aí, o que eu vejo? Eu tenho uma neta de 3 anos. Eu quero ver essa neta crescer. Eu quero ver os resultados do meu trabalho daqui a 10 anos. Porque eu sei que agora, muita gente que vai ouvir aqui nunca ouviu falar do Nepô. Porque eu não tô na briga para aparecer. Eu tô na briga para aprender e chegar. Só que daqui a 10 anos, e eu digo isso para você que é a minha aposta, a maior parte dos livros que estão aqui hoje não vão valer nada. E na minha aposta, os meus livros continuarão vivos. É isso que eu quero. E eu preciso estar vivo para ver. Gostaria de estar vivo para ver. Seria exatamente essa questão do propósito que me leva àquilo. Eu até falei pra você no episódio anterior de um autor que eu gosto, que é o Viktor Frankl, que ele fala exatamente disso. Se a gente tem um porquê, a gente aguenta o como. Então se o seu propósito pode ser o seu trabalho, que um propósito pode se mudar em X anos, poderia ser uma mãe que cuida de um filho, depois de 18 anos vai ter outro propósito. O propósito pode ser alterado, mas tendo um propósito, a gente aguenta esse caminho. Eu acho que o que eu sinto que é o diferencial do livro é a conjunção de vários temas. Por isso que eu falo que a complexidade hoje é ser simples é complexo. Eu vejo um livro simples, mas que essa junção, essa convergência das ações com um propósito desses andares. E aí eu te faço uma pergunta, por que casa? Poderia ter outros tipos de metáfora, mas por que casa? Bom, deixa eu comentar antes da casa, eu vou responder a casa. Guarda a tua pergunta. Eu me especializei hoje, eu sou um conceituador, eu demorei, passei um ano inteiro trabalhando em cima disso. Eu tenho usado muitos GPTs. Eu estou hoje com excelência, acredito eu, numa excelência de pessoa, de alguém que escreve artigos e cria conceitos usando GPTs. E qual é a plataforma? Que você usa separadamente ou usa uma única com várias IAs? A que eu uso mais é o ChatGPT.
tenho usado mais o Gemini do que antes, mas eu tenho aqui, né, além dos dois, e aí tem a ver com a resposta que eu vou te dar, eu tenho o Mistral, o DeepSeek, o Perplexity e o Claude. Eu chamo dos 6 mosqueteiros. Então, quando eu escrevo um artigo falando principalmente de inovação civilizacional, eu peço para eles avaliarem de uma determinada forma, porque ali tem muita novidade. E eu peço para eles avaliarem a originalidade e a funcionalidade daquele artigo. Porque a galera fica ali perdida. Ah, você usou inteligência artificial, então não presta. Aí eu falo, você escreveu um artigo e usou o corretor ortográfico do Word. Você escreveu um artigo e usou o computador. Que absurdo. Já se ouviu falar disso. E aí o que eu digo é o seguinte, o diferencial hoje de uma pessoa que escreve é ser original e ter funcionalidade. Eu ia fazer uma expressão, mas não vou usar não, que é palavrão, mas dane-se. Dá para entender o que eu queria falar, né? Dane-se se eu usei inteligência artificial para chegar na minha originalidade, na minha funcionalidade. Foi só um ferramental, né? É algo que eles me dizem o tempo todo. Aí, quando entra embaixo da Casa do Eu li mais de 200 livros para chegar na Casa do Eu. Autoajuda, psicologia, Ikigai e por aí vai. Tem aí uma frota de livros que eu li. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu sou um organizador de ambiente de diálogo bagunçado. Eu precisava organizar esse ambiente. Está muito bagunçado. Porque fala isso, fala aquilo. Fala, cara, vamos montar uma estrutura que organize tudo. Porque a casa, aí vem uma coisa, Júlia, da intuição. Não foi uma coisa que eu fiquei pensando, surgiu da minha cabeça que era uma casa, que todo mundo entende o que é uma casa, todo mundo veria os andares e todo mundo veria as salas, e dentro das salas tem as bancadas. Fica fácil. Dá para fazer uma exposição. Eu, quando fui na Mercedes dar uma palestra, eles fizeram uma exposição com as minhas teorias. Eu cheguei lá, eles me mostraram, eu falei, cara, que maluquice. E eles me mostraram, eles fizeram a exposição, não falaram nada. Então dá para fazer uma exposição. Vai pro 3º andar, tá aqui, ó. Essa área aqui é existencial, vamos discutir a existência, né? Quem é o Sapiens, aí tem toda a divisão, né? Quem é o Sapiens, as escolhas existenciais, não sei do que, blá, blá, blá. Aí a gente tem espaço para conversar e eu posso estruturar um curso baseado nisso tudo e fica fácil para as pessoas entender uma casa. Ela consegue mentalizar, sabe? E eu posso dividir a casinha bonitinha. E eu acho que os outros pensadores fortes do passado ficaram muito abstratos. O que eu fiz foi pegar o que eles fizeram e coloquei de um jeito mais fácil para as pessoas entenderem. Tem uma coisa legal, Júlia, que é a seguinte. O Elon Musk inventa o túnel do tempo, tá certo? Dentro das maluquices aí que estão pintando. Aí eu pego o túnel do tempo e vou para a Grécia. Eles não viveram na mesma época, né? Mas vamos supor que eu conseguisse encontrar o Sócrates, o Aristóteles e o Platão, né? A ordem é Sócrates, Platão e Aristóteles. Aí eu falaria para eles, olha, estou vindo de 2026, perguntar uma coisa para vocês. O que é mais importante? Falar de filosofia ou melhorar a existência das pessoas? O que você acha que eles iam responder? Falar de filosofia, porque era o que eles estavam fazendo? Não. A filosofia é a estante. O objetivo que eles fizeram, que o Sócrates morreu, foi ajudar as pessoas a viver melhor. A filosofia é a ferramenta, não é o objetivo. E as pessoas estão confundindo as duas coisas. O Sapiens 2.0 não tem que ter mais aula de filosofia. Então, eu vejo uma linearidade. É isso que eles não fazem, uma conjunção para trazer para a prática. É uma linearidade de pensar, é uma linearidade de estudar. Você até fala isso no livro. A gente tem que fazer escolhas quando há muitas escolhas. E não é mais curso, não é mais coach, é exatamente esse trazer para a vivência, né? Aí você perde a função das coisas. Então, a filosofia, o objetivo principal de todo o trabalho lá dos pensadores mais fortes do passado era tornar a vida do Sapiens melhor. Para eu organizar isso, eu crio uma ferramenta. Mas a ferramenta não é o objetivo. Aí que eu quero falar para você que é importante. O Sapiens 2.0 não tem que ter aula de filosofia. Esquece, joga no lixo. Ele tem que ter aula de gestão existencial, gerenciamento existencial. Aí no momento que eu falo de gerenciamento existencial, eu posso ir lá buscar o Aristóteles. Eu posso ir lá buscar o Nietzsche, que é a frase dele. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Eu trago Nietzsche, eu trago Ikigai. Mas eu não trago ele para dizer, olha, vamos entender que primeiro nasceu Sócrates, depois
depois veio Platão. Pra que interessa isso, cara? Não muda a vida de ninguém. Porque veio Sócrates, veio Platão, veio não sei quem, veio não sei quem. Aí você tem que pegar o estudo. Pra que isso? O que a gente precisa é gerenciamento existencial. E aí, com este gerenciamento existencial, a gente vai trazendo as ideias fortes. Vamos falar de relação sexo-afetiva? Quem que a gente traz? Vamos falar de moradia? Quem que a gente traz? Vamos falar de saúde? Quem que a gente traz? E aí a gente está ajudando as pessoas a viver melhor. E essa avaliação que os GPTs fazem, os 6 mosqueteiros, eles dizem, Nepô, o que você está produzindo é original e tem funcionalidade para as pessoas. Todos os meus artigos têm uma avaliação dos 6. Todos. E eu oficializo e assumo que estou usando eles para poder escrever. Só que eles não dão o norte. O norte é o Nepô. O que eles me dão são as ferramentas, bota o azulejo, bota a torneira, bota o negócio. Mas quem projetou a casa fui eu, em todos os artigos. Eu dou o norte. Por exemplo, hoje, né? Tinha que escrever o artigo da segunda-feira. Deitei na rede, como você gosta, chamei a Silvinha, que é do GPT, Chat GPT. Silvinha, o artigo é sobre finitude. Isso é o ponto central. Vai lá, escreve o artigo. Ele escreveu. Aí eu faço uma escolha, né? Aí coloquei no Gemini e falei, como é que você melhora isso aqui? Eu acho que tá faltando isso. Beleza, trouxe. Aí fui no Claude e falei, agora faz os comentários. Aí ele fez alguns comentários, aí eu falei, beleza. Aí eu sento, escrevo tudo, né? Organizo tudo e pronto. Aí depois eu peço a avaliação. Essa é uma nova forma de trabalhar, igual existem novos empregos. Assim como você acha que a gente tem que aprender gerenciamento da vida e não aquela filosofia histórica com tanto conteúdo, a gente precisa ter novos modos de trabalhar também. Porque, por exemplo, a gente resgata no livro o Ikigai, fortemente, né? É um dos pilares. O que o Ikigai fala é que você tem que descobrir as suas habilidades e botar para rodar. E aí, na nossa interpretação, quando você faz isso, você aumenta o bom TRC, que é o que o Mihaly chama de estado de fluxo. Quando ele foi estudar os pintores, ele viu que os pintores não pintavam para ganhar dinheiro, eles pintavam por pintar. Ganhar dinheiro não era o objetivo final, era desenvolver aquela habilidade. Por quê? Porque eles viam que o bom TRC subia e eles sentiam o Rivotril orgânico que o bom TRC traz. Então, eles sentiam que o astral subia. Quando o astral sobe, a saúde melhora, o emocional melhora. E a pessoa fala, cara, minha vida está melhor, vou continuar pintando. Então eu acho que a gente está entrando num cenário, e aí eu estava vendo isso naquela discussão dos hobbies, que é o seguinte, o ideal é ter um trabalho que te leva para o tapete de Aladim, para o estado de fluxo, e desenvolver hobbies que te levem também ao estado de fluxo. Não é um passatempo. E aí a pessoa diz assim, aí tem o hobby criativo. Porque o que a pessoa diz assim? Eu pergunto, e aí, qual é o seu hobby? Eu faço Pilates. Pilates não é hobby, é ferramenta de saúde. Eu vejo série. Série, eu considero hobby, basicamente hobby criativo. O cara vê série, ele é passivo. Eu gosto de ler livros, romance. Não estou falando do didática é profissional. Eu gosto de ler romance, é passivo. O ideal é que você desenvolva hobbies ativos, proativos. Vai fotografar e bota fotografia, vai pintar, vai fazer crochê, vai fazer cerâmica, vai fazer escultura, vai tocar alguma coisa. Aquilo tem uma proatividade. E na minha visão, determinadas áreas da mente são ativadas quando você faz isso. Senão você fica numa atitude muito passiva diante do tédio. Porque uma das coisas que a gente tem trabalhado, não está no livro, mas eu acho que está um pouco talvez. O problema principal do ser humano é o tédio. Ele foge disso. Ele entra em compulsões exatamente para isso, para fugir disso. Para fugir do tédio. Então, o que acontece? A vida é muito chata, Júlia. É chata. Repetitiva. Eu tenho que acordar, tenho que tomar café, tenho que ir ao banheiro, tenho que me vestir, tenho que sair. Aí não sei mais o que, não sei mais o que lá. É que os passarinhos vivem isso, os cachorros vivem isso, os bodes vivem isso e a gente também. Então, se você não tem nada que te jogue pro tapete de Aladim, o tédio vai crescendo. Aí o que você faz? Você arranja antitédios tóxicos. Vou comer pra caramba, vou beber, vou não sei mais o que, vou não sei mais o que lá, vou cheirar cocaína. E aquilo te leva para um espiral negativo. E o que você tem que fazer é um espiral positivo. Procurando um trabalho que te jogue pro tapete de Aladim e hobbies criativos que te joguem para cima. Eu vejo série? Vejo. Eu leio romance? Pouco, mas leio. Eu faço ginástica? Faço. Eu caminho? Caminho. Mas eu tenho meus hobbies criativos.
Quando eu volto de uma jornada de fotografia, meu astral está lá em cima. Quando eu pinto aqui, hoje eu fiz os meus desenhos e tal, isso me sobe o meu astral. Eu vejo que eu estou potencializando aquilo que eu tenho. Isso é uma coisa legal. Essa minha capacidade de fotografar, eu herdei. Meu pai gostava, ele me incentivou. Eu herdei o olho que eu tenho. Eu não posso sentir orgulho do fato de ter essa facilidade. Eu sinto orgulho da minha capacidade de desenvolver essa habilidade. Tá dando para entender a diferença? Eu não me orgulho das coisas que eu herdei. Eu tenho facilidade de tocar flauta, de tirar música em flauta. É uma facilidade que eu herdei, que veio no gene, é genético. O que eu me orgulho é da minha capacidade de botar isso para rodar. É exatamente a habilidade que você teve no processo de aprender. O processo de aprendizagem que te gerou o conhecimento. E aí eu estou melhorando a qualidade de foto, melhorando a forma de divulgar as minhas fotos, e eu estou numa espiral para cima. Pergunta se eu acordo de manhã de baixo astral. Não acordo, não. Você acorda animado porque sabe que vai tirar foto. Quando eu acordo de manhã, estou com a ideia de um artigo, já saio para fotografar, as coisas estão sempre... Mas você também já saiu daquela fase da vida de precisar produzir para sobreviver. E é por isso que você traz que a mente terciária, que ela deixou de ser luxo, ela é indispensável. E aí isso vale para qualquer idade. Mesmo quando a gente ainda não criou as condições para uma questão tática, eu falo isso como exemplo de um jovem que está começando a vida, que precisa sustentar a família, que pega ônibus. Será que ele consegue olhar essa vida com a mente terciária ou ele está só apagando incêndio para suportar ou sustentar a família? E se ele for aí, como é que faz? Porque é uma grande população, né? Não, olha só, tudo bem, ele precisa de uma gestão existencial. Ele precisa na escola receber essa gestão existencial. E aí ele vai dizer, cara, eu estou numa batalha, eu, por exemplo, ainda não estou 100% independente. Eu estou dependendo aí da venda de um apartamento para dizer, agora eu não preciso mais de cliente, né? Tá faltando pouco. Já sou aposentado do INSS, tá faltando pouco, mas ainda não estou. Mas eu acho que se a pessoa tiver, e é isso que as escolas têm que ter, não é aula de filosofia, história da filosofia, é aula de gestão, de gerenciamento existencial, desde cedo. Aí o cara, eu vou ralar, mas eu estou pensando o que é o meu norte, o que são as minhas habilidades, aonde eu acho que eu consigo desenvolver, que tipo de hobby seriam interessantes para mim. Vou procurar, vou ver, etc. Papá. Eu tiro muita foto de cachorro aqui, encontrei um cidadão aqui, trabalha no Rio, mora em Teresópolis. Ele falou, a minha psicóloga me disse que eu preciso ter hobbies, porque eu tô meio deprimido. Ele tá vivendo tédio. Até falei com ele, encontrei outro dia, falei, meu irmão, se você quiser sair para fotografar comigo, a gente sai junto, para dar uma força, porque eu tiro foto do cachorro, dou um cartão e aí eu mando a foto para ele. É uma forma de me relacionar com as pessoas. Eu falei, a gente pode sair para fotografar. Então, qual é o problema dele? Ele está vivendo tédio, ele tem um trabalho provavelmente que não é legal para ele, e ele está de saco cheio. Aí vem o quê? O bom TRC baixa e o cara deprime. Aí deprime, começa a bater lá embaixo os problemas, entendeu? Aí ele começa a entrar num loop. Então, como é que a gestão existencial vai ajudar esse cara? Vamos pensar na vida mais alta, vamos pensar num projeto mais longo, vamos desenvolver um trabalho mais compatível e vamos procurar hobbies criativos que possam subir o bom TRC. Pronto. Isso envolve a psicologia também, né? A psicologia tem que ter um outro tipo de abordagem, né? Essa visão psicanalítica, por exemplo, de ficar procurando os traumas, não sei o que, papá, eu tenho restrição hoje em dia em relação a isso. A não ser que seja a tendência, né, a especialização, né? E essa coisa mais geral, os psicólogos têm que trabalhar com a gestão existencial, entendeu? Chamar o cara para pensar na morte, sabe? Tu vai morrer, meu irmão, o que tu tá pensando? Vamos organizar a vida para isso? Perfeito, perfeito. E como é que a gente traz essas referências internas? Porque você fala muito que a gente tem muitas escolhas, o mundo do excesso. A casa do eu é exatamente para isso, para trazer a pessoa para as referências dela. E aí, como é que a gente trabalharia isso? Seria psicologia? Você vê isso como especialistas juntos para ir trabalhando cada um dos andares? Não, olha só. Qual é a base do potencialismo? São 3 escolhas em cima existenciais que você tem. O Zeca Pagodismo, deixa a vida me levar, e aí tô por conta do vento. Felicidade, chuva. Você vai pra rua e espera chover. Se chover, você fica feliz. Se não chover, você fica triste. Você tá à mercê do tempo. É o Zeca Pagodismo. Tem até a melô, né? Do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Aí, a segunda escolha é a estagnante. Deixa o outro, a visão do outro me levar. Aí o cara bota foto que viajou, aí ele bota a foto, olha o tênis novo que eu comprei,
olha como eu e minha mulher somos felizes e tal, e fica tentando mostrar para os outros que ele está feliz. E compra as coisas por causa dos outros. Então esse é o Instagram. O potencialista, a referência, a métrica dele é o bom TRC, lá embaixo. Ele está cagando e andando para os outros, vai naquela linha do Mark Mason, do livro dele, né? A sutil arte de ligar o foda-se. Esse é potencialista, né? Então, a minha referência é a minha métrica. Pô, mas você resolveu sair daquele emprego que você tinha aquele status e você está trabalhando aqui agora? Aí o cara vai responder para o outro: subir meu bom TRC, né? Tem, se eu não me engano, não sei se foi o Sócrates ou Aristóteles, que ele dizia o seguinte: quando a pessoa, e aí isso tem a ver com essa história, chama de eudaimonia. Quando a pessoa responde, eu estou feliz, não tem mais discussão. Por quê? Porque eu estou dando uma referência interna. E a métrica do potencialista é o bom TRC. Eu estou bem, aí o que acontece? Se você começa a ver que teu bom humor está caindo, o otimismo está caindo, resiliência, é um sinal de que alguma coisa tem que ser modificada. Aí tu vai para o segundo andar. O que eu tenho que mudar? É o trabalho? São as minhas relações? É a relação sexoafetiva? É a moradia? É alguma coisa na saúde? Aí você faz o ajuste, porque está baixando o bom TRC. Perfeito, perfeito. Então é preciso assumir a autonomia da própria vida nesse potencialismo. E como a pessoa consegue se ir conhecendo? É um autoconhecimento? Como é que faz esse processo? A métrica é essa. É o bom TRC. Tá. Você fala também da taxa de felicidade, né? No livro. Eu acho que eu me dou bem fazendo tricô. Vai fazer tricô, cara. Eu acho que eu me dou bem fazendo artesanato. Sai fazendo. Eu acho que eu me dou bem fazendo fotografia, sai fazendo. Eu acho que a minha visão de trabalho é melhor essa. Eu acho que eu quero morar em Teresópolis. Aluga um apartamento aqui, fica uma semana para ver se gosta. Vai testando, mas você testa e analisa o teu bom TRC. É que eu digo que eu chamo dos cachorrinhos. Ali na sala do bom TRC, se você não quiser chamar de torneirinha, você pode chamar de canil. Os cachorrinhos estão balançando o rabinho ou estão te mordendo. Se você fez uma escolha de trabalho e eles balançam o cachorrinho, tá bom. Se você fez uma escolha e eles começam a te morder, tá ruim. A referência é tua. Você tem que conversar com os teus cachorrinhos. E eles estão lá latindo, mordendo, e você tem que entender como é que eles funcionam. Perfeito, é uma análise pessoal mesmo, né? Em cima do que está reagindo de si. Isso. Um manual interno dessa casa. Isso aí, esses 6, né? Bom humor, otimismo, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade, é fácil de ver. Não é muito simplório isso? Ou isso não estaria em, por exemplo, eu ganhei um dinheiro, tô feliz porque eu ganhei, será que é isso que me motiva? Não dá uma visão simplória ou simplista demais para essa complexidade que é o ser humano? Não, eu acho que você tem que ter uma métrica, e isso aí tem vários aspectos. Por exemplo, o bom humor. Quando você acorda, eu digo isso sempre, né? Você não dorme e diz assim: amanhã eu vou acordar de bom humor. Você não diz isso. Amanhã eu vou acordar otimista. Você não diz isso. A sensação vem. Então o que você tem que fazer? De maneira indireta, você tem que influenciar essas sensações. Então, quando aqui é apenas uma referência, é o radar, é o cachorrinho te dizendo: tá mordendo ou tá balançando o rabinho? Aí você vê, acordou de manhã com bom humor, otimista. Quando alguém te provocou, você deu um chute na cabeça da pessoa ou você deixou pra lá? Resiliência, tranquilidade. Tô aqui, deito na rede, fico aqui, curtindo, tá tranquilo. Ou tá intranquilo? Tá criativo? Tá criando coisas? Ou você tá pouco criativo? Eu não acho simplista, eu acho profundo, sabe? Porque eu acho que foi o Einstein que disse, né? A dificuldade é chegar na simplicidade. Exatamente. E aí, as fórmulas que a gente chegou e o bom TRC é a complexidade transformada numa simplicidade. E eu acredito, assim, que o que traz essa visão mais complexa é esse bom TRC conectado ao terceiro andar. Com certeza. Que é a mente terciária. Exatamente o que eu quis dizer. Eu acho que quando fica só ali no físico, é isso que eu quis dizer. Não. Ganhei, tô feliz. Mas pode ser uma felicidade efêmera. Aí vem a questão de curto prazo. Aí você colocou uma questão importante. O bom TRC não é medido no dia. Não é hoje eu tô bem pra caramba e amanhã eu tô mal. Não. Você faz uma métrica no médio e longo prazo. E aí isso tem a ver com o terceiro andar. E os ajustes que vão ser feitos vão ter repercussões no médio e longo prazo. Então eu, por exemplo, posso dizer pra você que eu aqui, nesses 5 anos e meio de Teresópolis, o meu bom TRC sempre teve uma taxa muito alta. Saio na rua, falo com todo mundo, cumprimento, bato papo, distribuí aqui aquelas bandejinhas de supermercado, fiz os desenhos, dei pra uma opção de gente, entendeu? Cara, me sinto em casa, brigo com as pessoas e tal. Meu astral tá sempre lá em cima. Então eu faço a medida
2, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, 4, 5, 6 anos. Cara, a minha vida tá boa porque o meu bom TRC tá bom no longo prazo. Não é sexta-feira eu tô com bom TRC porque de repente eu ganhei lá um carteado e ganhei R$1.000. Ah, pô, o astral subiu. Isso é curto prazo, isso é Zeca Pagodismo. É essa análise que eu peço que as pessoas vejam, exatamente. E eu acho que aí você tocou num ponto importante. O bom TRC tem que ser medido no médio e longo prazo. Com essa visão da casa toda. Da casa toda. Quais são os ajustes que eu tenho que fazer no segundo andar? Quais são os ajustes que eu tenho que fazer no terceiro andar para aumentar a taxa do bom TRC? Aí você vai medindo. Tudo na vida tem que ter métrica. Sem métrica, não existe projeto. Isso é a realidade. Não sou eu que inventei isso. Ah, eu vou tentar recuperar o rio. Qual é a métrica? Vai pegar a água e vai medir se melhorou ou não. É a métrica. Não adianta você olhar de cima e falar, acho que melhorou. Não, isso não é métrica. A métrica é tirar a água, jogar no laboratório e medir lá o índice de cocô, de xixi, de sei lá mais o quê. Isso é a métrica. Eu vou fazer uma mudança naquela curva porque está tendo muito acidente. Qual é a métrica? Quantidade de acidentes que aconteceram. Tem que trazer dado. E o dado é o bom TRC. Senão a pessoa fica perdida. Uhum. Então, a Casa do Eu é o resultado dos últimos 5 anos de trabalho. Escrevendo todo dia, fazendo áudio todos os dias, lendo não sei quantos livros. Cheguei na Casa do Eu. Eu quis fazer os dois, porque eu vejo como a civilização... Eu não li o Sapiens, tá? Mas o Civilização 2.0, quando você traz modelos de estrutura, você traz para uma macro existência. Isso. Quando você traz a Casa do Eu, você traz como esse micro, como esse única pessoa, esse indivíduo, esse sistema vivo, esse nó dessa rede, precisa atuar para si e para o mundo. Então, eu acho que eles se complementam. Por isso eu falo, eu não conheço o Sapiens para poder trazer informação sobre isso. O Sapiens é basicamente, ele fala desse cenário. Mas aí o que acontece? Na introdução ali, né? Na hora que eu apresento o cenário na Casa do Eu faço um revival da Civilização 2.0. Eu fiz um upgrade. O cara situar o cenário. Agora, esse ano eu estou escrevendo, o livro que eu estou escrevendo é o segundo andar da Casa do Eu. Aí estou detalhando o operacional. É o que eu estou me dedicando agora. Então, o trabalho é esse. Aí você vai dizer, poxa, Nepô, mas você está aumentando o número de seguidores? As pessoas estão te chamando para fazer palestra? Não. E você acha que eu estou preocupado com isso? Não. Por quê? Porque a minha métrica, o meu bom TRC está lá em cima. Esse é o meu objetivo. Você não está no grupo dos instagramáveis, né? Que seria resultados dessa visão do olhar do outro. Eu saio do instagramável, entro no potencialismo e digo assim, eu quero viver mais porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo vai reverberar no futuro. E aí ficou uma dúvida agora, acabei de pensar nisso agora, conversando com você. Vamos lá, 3 tópicos. Não seria... Exatamente. Não seria o ser humano passando por esses estágios civilizacionais ao seu dessas gerações? Eu começo a vida no Zeca Pagodismo. Muitas vezes eu vou pro olhar do outro para poder ir crescendo com o instagramável e chego no potencialismo quando eu penso só em mim, quando, vamos dizer, a maturidade chega e eu já construí algumas coisas. Isso aí tem a ver com a pirâmide de Maslow, né? Mas isso não é natural. Não é natural. Tem gente que passa a vida inteira no Zeca Pagodismo. Uhum. Tem gente que passa a vida inteira no Instagram, e tem gente que nunca chega no potencialismo. Para chegar no potencialismo, nós precisamos, e aí é o que eu estou defendendo, a gente precisa de uma formação existencial desde cedo. Aí a gente tem mais chance de fazer o que você está falando. E aí eu acredito que existe... Aí eu queria até que a sua percepção de porcentagem da população, quantos estariam no Zeca Pagodismo, quantos estariam ali no instagramável e no potencialismo, olhando só os ativos, vamos dizer assim, os adultos, né? Porque eu acredito que a gente possa passar por esses aprendizados a partir do momento em que a gente vai construindo. Se você constrói alguma coisa, sei lá, tem um celular melhor, as pessoas olham, tem um carrão, passado isso, visto que isso é efêmero, a pessoa pode entrar no potencialismo. Eu acredito que pode ser um caminho. Como você disse, muitas pessoas nunca entram. E aí você até falou dessa questão do Zeca Pagodismo, e eu vi no seu livro, muitas pessoas colocam no Deus. Deixa que Deus provém. Às vezes a religiosidade também deixa esse Zeca Pagodismo, né? E se justifica aí. Às vezes a religiosidade segura um pouco o instagramável. Aí você ficaria entre o Zeca Pagodismo e o instagramável. Fica ali um pouco no meio. E aí a pessoa vai jogar aquela ideia de que ela, depois da morte, existe uma outra vida. Aí ela não se preocupa de potencializar essa vida. Ela se prepara, a vida dela toda preparada para ela viver
depois, para ela ir para o céu, no caso do cristianismo. Ela vai para o céu, não quer ir para o inferno, então ela faz toda a vida dela para ir para o céu, mas ela não desenvolve o potencial dela. E é isso que a gente está propondo. Independente se você acredita ou não, né? Uma coisa é você acreditar na vida, ter a fé que, sei lá, vai ter uma vida depois, tudo bem. Mas você não aproveitar essa vida, então eu digo assim, tá, mesmo que exista, vamos caminhar para aproveitar essa. Porque se tiver, é ganho. Se não tiver, é ganho também. Senão você sai perdendo. E se não tiver, aí você não aproveitou. Certeza mesmo é que aqui estamos aqui e é isso aí. E pra gente aproveitar mais ainda desse da Casa do Eu, quais seriam as dicas de livros que você traz pra gente fazer essa introdução? Bom, a pré-Casa do Eu diria que é o Civilização 2.0 para entender o cenário. Os autores que me marcaram, né, eu acho que o Freud, alguma coisa, né, ali, aquela ideia dele de feridas narcísicas, né? O Mihaly com o livro Flow, o Mark Mason com o livro Sutil Arte Ligar Foda-se, aquele livro tem a Carol Dweck, que eu acho que é a do Mindset, e tem também o Garra, da Angela Duckworth. São livros que eu acho que eu trouxe muito. Tem um livro também sobre o Ikigai, que é muito bom, que traz isso, né? E você, no livro, você sugere a virtude do egoísmo também. A virtude do egoísmo da Ayn Rand. Tem esse livro do Ikigai. Tem aquele livro também do Seligman, Psicologia Positiva, e aqueles livros também que tem, né, que fala, né, da mente primária e mente secundária, não sou eu que inventei isso, né, que é aquele cara que escreveu sobre inteligência emocional, e o outro é o Kahneman. Eles falam de mente primária e mente secundária, eles falam de dois sistemas. E eu criei o sistema terceiro, que é o existencial. Então a gente fez aí no modelo peladeiro brasileiro, nós fizemos o nosso milkshake. Isso é Brasil. Só o brasileiro faz esse tipo de coisa. O pessoal não valoriza, né? Mas só o brasileiro é capaz de fazer essas coisas, entendeu? Essa visão complexa, né? Porque a gente aqui tá acostumado a junta tudo, toca frevo, toca samba, daqui a pouco toca não sei o quê, aí pula para não sei aonde, aí isso é Brasil. Casa do Eu é brasileira. Perfeito, perfeito. Eu te agradeço muito, Nepo. Fica aqui, então, a dica para quem quiser ler. A gente tem um Expresso, e aqui a gente finaliza o Expresso Duplo, e agradeço a quem ficou aí com a gente até agora. Eu queria dizer pro pessoal que quiser fazer contato, meu zap 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. A gente tem imersões semestrais e eu faço mentoria também para ajudar as pessoas, né? Curso, palestra, aquelas coisas, para ajudar as pessoas a entender esse novo cenário e se situar. Perfeito. É isso, querida. Obrigado. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Nepo.